poucos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui, irmãos, para adorar, aleluia, o nosso Deus, né? Aquele que nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A obra do Senhor Deus, ela não pode parar, a gente sabe do grave problema que estamos vivenciando, né, irmãos? Mas, aleluias, a obra do Senhor, ela não pode parar. E a Bíblia diz, onde houver mais de um reunido no nome dele, né, 2 ou 3, ele se faz presente, e eu creio que ele já está aqui, meus amados irmãos, presente no nosso coração, no nosso meio. Estamos adorando a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês para a nossa reflexão desta manhã, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 8, para a nossa meditação nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde, aleluias, o tema nos inspira a dizer, aleluias, que precisamos ter uma vida, meus amados irmãos, conduzida pelo Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E nós vamos então estar trabalhando aqui alguns versículos de Romanos capítulo 8. Todos acharam? Amém. Está escrito assim, irmãos, a minha tradução um pouquinho mais adiantada, eu vou ler compassado, bem devagar, para você não ficar tão perdido aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo, livrou a lei e não pode, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez, versículo 3, Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Versículo 6, irmãos. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas a que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz. Versículo 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. Versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Amém? Somente até aqui. Vou fazer mais uma oração. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai eterno, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai amado, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, na casa do Senhor, nesse domingo, Jesus, pela manhã, e que o Senhor, meu Deus, possa falar conosco e possa, meu Pai amado, trazer, Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, como inspiração e revelação ao nosso coração, Pai. Então me coloco diante do Senhor, meu Deus, sabendo que sem a Tua presença, sem o Espírito Santo, meu Deus, nós não somos, meu Pai amado, nada, não podemos fazer nada. Então nós entregamos nas mãos do Senhor e que esta palavra ela possa alcançar corações, meu Deus eterno, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é um desejo enorme do apóstolo Paulo de ir até Roma, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, Paulo desejava, meus amados irmãos, mas sempre havia algumas dificuldades, alguns problemas que o impediam, aleluias, dele, meus queridos, poder chegar até Roma. Mas Paulo, meus amados irmãos, conseguiu chegar até Roma. E é claro que quando Paulo tinha esse desejo de chegar até Roma, meus amados irmãos, aleluias, houve até mesmo uma profecia do que poderia acontecer com Paulo lá, né? Mas Paulo, meus amados irmãos, não ficou preso nisso, porque a profecia não lhe favorecia. A profecia dizia que lá ele seria preso, lá ele seria, meus amados irmãos, castigado. Mas Paulo não se prendeu a isto, porque, aleluia, ele tinha uma missão a fazer ali, aleluia. Ele já tinha ido a tantos outros lugares, mas ele precisava chegar até Roma, para poder, meus amados irmãos, dimensionar, aleluias, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá, meus amados irmãos, tinha uma igreja, um povo que, aleluias, ainda havia, meus amados irmãos, no meio deles muitas dúvidas, muitas confusões teológicas, meus amados irmãos. Alguns judeus, aleluia, criam na palavra, outros judeus não criam, meus amados irmãos, em Jesus, aleluia. Mas Paulo, meus amados irmãos, aqui na carta aos Romanos, ele vem falar, meus amados irmãos, aleluia, da salvação a respeito da graça do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vem trazendo, meus amados irmãos, vem tratando vários assuntos, aleluia. E um deles, meus queridos, ele vem falando a respeito desta vida, aleluia, conduzida pelo Espírito Santo. Agora, o homem, meus amados irmãos, que, aleluia, aceita Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele deve agora deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este capítulo aqui que nós lemos, meus amados irmãos, aleluia, nós temos uma introdução no capítulo 7, porque ele vem falando a respeito, aleluia, da lei do pecado, que o homem, meus amados irmãos, aleluia, ele tinha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem conhecer a lei do pecado, aleluia, sem conhecer a lei. Mas quando ele conhece a lei, meus amados irmãos, aí então o homem entende que ele, meus amados irmãos, ele está preso, aleluia, pelo pecado, meus amados irmãos, e este pecado que gera morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo vem, meus amados irmãos, dizendo aqui, aleluia, no capítulo 8, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todos os homens eram de uma natureza fraca. Esses homens eram, meus amados irmãos, eram escravos da lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que, meus amados irmãos, aleluias, que através do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, nós poderíamos ser libertos, nós poderíamos, meus amados irmãos, aleluias, agora ser liberto dessa sentença de morte que o pecado impôs em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala, meus amados irmãos, que na lei de Moisés não era suficiente, aleluia, para livrar o homem dessa escravidão. Não era o suficiente para livrar o homem dessa lei do pecado. Não porque, meus amados irmãos, a lei de Moisés, aleluia, ela fosse, como é que eu posso dizer, havia falha na lei de Moisés. Não, meus amados irmãos, mas para que o homem pudesse verdadeiramente se tornar livre e ter uma comunhão com Deus, era necessário vir Jesus. Era necessário, meus amados irmãos, a expiação, aleluia, pela cruz. E hoje nós estamos aqui, meus amados irmãos, por causa da cruz de Cristo. Estamos aqui, meus amados irmãos, por causa da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma certa vez, eu conversando em casa com a Mariana falou assim para mim assim: eu acho tão bonito, pai, quando eu chego numa igreja e vejo lá o símbolo da cruz, até brilhando, né? E as nossas igrejas aqui no Brasil, normalmente acontece muito isso,
mais fora do Brasil, né? Assim, os americanos usam muito a cruz como símbolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, quando alguém vê a cruz dentro da igreja, as pessoas têm um outro olhar, né? Mas é porque, meus amados, não entendeu ainda que nós estamos aqui por causa da cruz de Cristo. A cruz, meus amados irmãos, de Cristo, ela é importante para nós entendermos quem é Jesus na nossa vida. O que ele significa? O que significa a morte dele? A morte dele não é uma derrota, mas a morte dele é uma vitória para a igreja, é uma vitória para nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, então, ele vem trazendo, meus amados irmãos, esta palavra para dizer, meus amados irmãos, que, aleluias, agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus amados irmãos, ali na cidade onde havia romanos, gregos, meus amados irmãos, judeus, havia uma controvérsia, né? Alguns criam, outros não criam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguns entendiam e criam só na lei de Moisés. Aleluias. Mas Paulo veio, meus amados irmãos, para afirmar e dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluias. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nós agora não andar, meus amados irmãos, mais por vista, mas andar pela fé. Sabendo, meus amados irmãos, que não estamos mais sozinhos. Aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele está conosco em todas as ocasiões, em todos os momentos. Principalmente esse momento em que estamos vivendo, meus amados irmãos, de muita incerteza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sabemos, meus queridos, como que vai se dar a economia daqui para frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde está ocorrendo, meus amados, uma avalanche de desemprego. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pouco é notificado pessoas, meus amados irmãos, a quantidade de pessoas que já não tem mais o que comer dentro de casa, não tem como se alimentar, não são divulgados muito, meus amados irmãos, esse número. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos vivendo uma incerteza no país, meus queridos, aonde os políticos aqui, da onde nós estamos, meus amados irmãos, vivenciando, estão confusos, brigando. Hoje, meus amados irmãos, se apresenta alguém pelo Ministério da Saúde, amanhã ele já não está mais. Então está uma confusão tão grande, os homens estão perdidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aleluias, aleluia. Privilégio é aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, meu amado, aleluia, como amigo, aleluia. Esses eu tenho certeza que não ficam perdidos, aleluia, porque todo o tempo o Senhor Deus tem uma palavra para orientar. Ele tem uma palavra, meus amados irmãos, para edificar. Às vezes nós levantamos, meus amados irmãos, um pouco para baixo, um pouco triste, aleluia, um pouco preocupado, porque é normal do ser humano se preocupar, meu amado, com o seu dia de amanhã, mesmo sabendo que o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, aleluia. Mas como humano, irmãos, aleluia, nos preocupamos, aleluia, com o que vamos comer, com o que vamos pagar, meus amados irmãos, aleluia. Mas se nós estamos verdadeiramente unidos com o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, meu irmão. Ele traz, aleluia, sempre uma palavra, aleluia, ao nosso coração, para que a gente possa, aleluia, se levantar, meu amado, aleluia, e continuar caminhando pela fé. E esse tempo que nós estamos vivenciando, nós precisamos muito desta comunhão com Deus. Precisamos. Como já foi dito aqui nessa reunião desta manhã, o Senhor está curando muita gente. Aleluias. Os médicos estão perdidos porque não sabem se essa pessoa curada, ela ainda pode passar o vírus, se não pode, ainda tudo é novo, tudo está em estudo ainda, meu amado. Mas Deus não tem que dar essa explicação, aleluia. A única certeza que nós temos que ter, aleluia, é que Ele está curando, aleluia. Ele está trabalhando, meu amado, em favor, aleluia, do seu povo. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabendo nós, meu irmão, que o mundo todo não tem essa fé, mas seria bom que todos pudessem ter esta fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. O pecado, meu amado, que, aleluias, trazia uma sentença de morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como está registrado no capítulo 7, que escravizava, meu amado, o homem. Aleluia, e o homem fraco, irmãos, não tinha como, meus amados irmãos, vencer, porque a lei do pecado era muito mais forte do que ele. Cristo, meu amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele morreu na cruz, meus amados irmãos. É por isso que na cruz teria que haver, aleluia, libação, meu amado. Libação significa sacrifício de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus não foi derramado à toa, mas para nos dar liberdade, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que eu e você pudéssemos, aleluia, ter, meus queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esta comunhão, aleluia, íntima com Ele. Oh, glória seja dada o nome do Senhor Jesus, aleluia. Antes de nós iniciarmos o retorno de alguns cultos aqui na igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu trouxe uma exposição da palavra gravando em casa, e eu disse, meu amado, como é bom ter Jesus, irmãos, aleluia, na nossa casa. Ai, se nós não tivéssemos Jesus, meu amado, na nossa vida, aleluia, nós não teríamos essa certeza, irmãos, não teríamos essa fé de estarmos aqui hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 2 diz: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a lei do pecado, da morte, aleluia, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, nos livrou, aleluia, da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo, Senhor, irmãos, que nos deu vida novamente. Estávamos mortos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele mesmo, Paulo mesmo fala aqui no capítulo 2, que nós estávamos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, tá? Aleluias. Nós estávamos mortos, não tínhamos, meus amados irmãos, força alguma para fazer nada. Olha o capítulo 2 aqui de Romanos. Meus amigos, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga outros, pois quando vocês julgam, mas fazem as mesmas coisas que eles fazem, vocês estão condenando vocês mesmos. Nós sabemos que Deus é justo quando condena, e os que fazem essas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós sabemos, mas vocês que fazem as mesmas coisas que condenam os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você desprezará a grande bondade e a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que vocês mudem de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o seu coração é duro, teimoso, por isso vocês estão aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que fores revelado a ira e o julgamento justo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, irmãos, com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 3 aqui, voltando para o capítulo 8, nos diz assim: Deus fez a lei
e não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio em forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus enviou o seu Filho, irmãos, a fim de acabar com o pecado, porque o pecado, ele traz morte, o pecado traz destruição, né? Mas graças a Deus que Jesus veio, irmãos. Aleluia. Graças a Deus que Jesus veio para dar fim ao pecado. Por isso, irmãos, que ele afirma, aleluias, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que continuar, irmãos, aleluias, tendo esta comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo, meus amados irmãos, 6 e 7, 8 diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida e paz. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Aleluias, em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para que a gente possa viver esta paz dentro de nós, irmãos, essa certeza de fé, principalmente nesse momento difícil, mais uma crise que o mundo está passando, que já passou tantas outras várias crises, meus amados irmãos. Precisamos, meus amados irmãos, ser conduzidos por Deus. Não ser conduzido, meus amados irmãos, pela mente humana. Não, meus amados irmãos, ser conduzido pelo que o outro diz, pelo que o outro fala, irmãos, mas ser conduzido por Deus. Eu posso até ouvir o outro, irmãos, aleluia, mas eu preciso visitar Jesus Cristo, aleluia, para saber se o que Ele está falando para mim condiz com a palavra. Se não conduzir com a palavra, irmãos, aleluia, o conselho dele não serve para mim, aleluia, porque a partir do momento que nós, meus amados irmãos, aceitamos a Cristo, nós temos que, aleluia, ser conduzido por Ele, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que é o próprio Deus, irmãos, que quer conduzir as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 7: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Não podemos ser, meus amados irmãos, andar simplesmente pela nossa natureza humana. Aleluias. Porque um dia nós tivemos essa oportunidade de conhecer a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que nós vamos fazer agora, nós precisamos envolvê-lo. Nós precisamos conversar com o Espírito Santo. Nós precisamos, meus amados irmãos, saber se o Espírito Santo está alinhado àquilo que nós estamos desejando, irmãos. A Bíblia diz que Davi desejou construir um templo para Deus. Aleluias. Olha, era um desejo que nasceu no coração de Davi, como tantos outros desejos e sonhos vêm sobre nós também. Mas não é simplesmente a gente chegar lá, irmãos, e fazer. Nós precisamos de quê? Consultar a Cristo, consultar o Espírito Santo de Deus, aleluia, para saber se o Espírito Santo de Deus, meu amado, está conosco, está alinhado naquele mesmo pensamento, naquele mesmo desejo, aleluia. Aí o Davi vai consultar o profeta. O profeta, irmãos, falou por si só: Deus é com você. Você tem liberdade de fazer qualquer coisa. Aleluias. O profeta falou da natureza humana dele. Deus é com você.
você já venceu tantas pelejas, já fez tantas outras coisas. Então aquilo que você deseja fazer, Deus vai aprovar. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Davi então saiu, né? Poxa vida, o profeta falou, está falado. O profeta falou, está falado, irmãos? Hã? Não. Vamos consultar a Deus. O profeta falou, amém. Glórias a Deus por isso. Vamos consultar a Deus. Aleluia. Davi saiu todo feliz, né? Poxa vida, nasceu esse desejo no meu coração de edificar uma casa para Deus. Eu já estou aqui num palácio muito bom, Deus sendo carregado e representado por uma caixinha. Vou fazer. A intenção de Davi era boa? Boa, irmãos. Maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas na hora de consultar a Deus, Deus falou assim: sua intenção é boa, Davi, mas não vai ser você que vai fazer isso, não. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser você, não. Mas Senhor, não, Davi, você, nessa trajetória, você fez muitos inimigos, se derramou muito sangue, Davi. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas vai vir vai nascer um da sua semente. Esse vai ter um reino de paz. Aleluia. Porque a obra de Deus tem que ser na paz, irmãos. Aleluia. A obra do Senhor não pode ser na guerra, não pode ser com derramamento de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que ser na paz. E foi na paz, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Salomão conseguiu trazer as pessoas mais importantes, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder edificar ali o templo para a casa de Deus. Então significa, meu amado, que tudo a gente tem que consultar o Espírito Santo de Deus, não a nossa natureza humana mais. Não podemos fazer mais as coisas da nossa própria cabeça, irmão, mas tudo temos que ser, aleluia, conduzido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, senão nós vamos desagradar a Deus, e aí nós podemos pecar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como as pessoas, meus queridos, aleluias, que mesmo na presença de Deus deixou de ser conduzida por Deus para ser, meus amados irmãos, conduzida por si mesmo, pela sua natureza fraca, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que, aleluias, nessa caminhada acontecendo tantas coisas, irmãos, tantas coisas que vêm desagradando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aleluias, estamos vivendo hoje essa confusão, Glória a Deus, aleluia. esse problema dessa pandemia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus recolhendo, meus amados irmãos, quem é justo e quem não é justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, meus amados irmãos, passando a foice. Aleluias. Porque Deus quer mais comunhão, mais responsabilidade, aleluia, do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estou terminando, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, ele diz aqui no versículo 8: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus, irmãos. Como que o homem pode agradar a Deus? Aleluia. Se ele só se lembra de Deus na hora da sua aflição, só se lembra de Deus na hora que, meus amados irmãos, a água já está chegando no teto da mente, da cabeça, né? Não, irmãos. A gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E quem vive esta vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluias, ele, meus amados irmãos, não peca voluntariamente, aleluias, porque a vida dele está ligada em Deus. Tudo que ele faz, meus amados irmãos, tem a direção de Deus. Aleluias. Os filhos pertencem a Deus, a esposa pertence a Deus, o esposo pertence a Deus, a casa pertence a Deus, tudo pertence a Deus. O alimento que entra pertence a Deus, o carro que você anda pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias.
A partir do momento que você, aleluia, conheceu a Deus, tudo que você tem, meus amados irmãos, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Versículo 10, irmãos. Para nós estamos concluindo. Diz assim, ó: mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza que eu fui aceito por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quem é aceito por Deus, irmãos, vai morrendo todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai morrendo, meu amado, aleluia, todos os dias, para poder viver todos os dias com Cristo Jesus. Alabacaxuia da camacéia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso, meus queridos. Aleluias. Versículo 11, ele diz assim, ó: se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo que vive em vocês. Irmão Antônio? Corpo também, às vezes o corpo está meio ruinzinho, né? Dói aqui, dói lá. Mas o Cristo Jesus, irmãos, que ressuscitou, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, este mesmo Deus dá vida a este corpo mortal todos os dias. É por isso que hoje você está meio ruimzinho, mas amanhã você está dando glória, amanhã você está se levantando, amanhã você está glorificando o nome de Jesus, você está adorando a Deus, porque Ele está dando vida a este corpo mortal todos os dias. Aleluia. As coisas da vida, as situações da vida, aleluia, quer, meus amados irmãos, todos os dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, derrubar, irmãos, enfraquecer, aleluia, a mim e a você, mas aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, aleluia, nos dá vida todos os dias. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 15. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 11, irmãos, ele nos dá a certeza de que nós somos realmente, aleluias, que verdadeiramente nós somos guiados por Deus, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós somos filhos de Deus. Olha aqui, ó, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu só posso ter a certeza que eu sou filho de Deus, irmãos. Aleluia. Se verdadeiramente, aleluia, eu deixar com que a minha vida seja conduzida por Cristo Jesus. Aleluia. Ele está no comando. E quando Ele está no comando, irmãos, aleluia, eu sei que Ele é Pai. Aleluia. E se Ele, meus amados irmãos, é Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Ele está me guiando, eu posso também me colocar como filho.